manguezal por muito tempo foi considerado um ambiente hostil, só de mosquitos, lama, não servia para nada, mas hoje está havendo uma nova concepção. O manguezal, ele é, acima de tudo, uma vegetação que vai ter uma função importante para os peixes e principalmente berçário para aqueles animais que vão ali desovar. Tudo tem limite. Não pode se liberar a construção de condomínios, de residências e tudo mais nessas áreas, porque vai chegar um ponto que isso vai ser destruído. Portanto, tem que trabalhar muito essa questão da consciência e muito essa questão também da apresentação de soluções. O principal impacto é a ocupação residencial nessas áreas, quer seja pelos mais pobres, quer seja pelos mais ricos. Sem manguezal não existe caranguejo, então as pessoas às vezes até não associam, né? E quando associam não estão naquela concepção de que precisa manter o manguezal para manter as espécies que ali habitam. Naturalmente, além de preservar o mangue, transformar essa riqueza, sem destruí-la, em grana e beneficiando essas pessoas que estão aí, muitas vezes sem saber o que fazer. Se não fosse o manguezal, como é que eu ia sobreviver, doutor? Eu não ia sobreviver nunca, que não tinha ostra para colocar. A gente tira do manguezal. Essas ostras é tirada do manguezal para então colocar sobre as telas. Com 2 meses está desse tamanho, 5 meses está enorme. 5 meses está enorme. Então o manguezal é uma maravilha, tá entendendo? Quem quer assistir essa matéria, preserve o manguezal. Ocupar áreas de manguezal é totalmente errado do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista da própria sobrevivência do homem. E o homem ocupa mesmo, irregularmente o mangue, desmata a terra, drena o mangue, joga esgoto. Além desse tipo de degradação, a gente também tem a degradação que é o corte na paisagem. Você retirar o manguezal da paisagem urbana. Mas cada um de nós pode ajudar a mudar essa realidade. Quer saber como? Então me acompanhe nesse passeio pelo manguezal. De terça aos domingos, o meu rumo é o Caranguejo Sá. Aí quando não me encontra na beira da pista vendendo caranguejo, eu estou no manguezal. Daqui já não tem que procurar outro. Nós como catador de caranguejo, como eu mesmo, nessa área não tem o caranguejo, a gente tem dificuldade. A gente não consegue, aí pronto, eu moro aqui, eu viajo remando de barco, mais ou menos 1h30, 2 horas de relógio para poder ir à procura do caranguejo sá. Porque nesse manguezal aqui tem, mas não tem o suficiente para que eu possa manter minha família. Aí eu tenho que ir à procura longe, como eu digo, saio às vezes 5 horas da manhã, 4 horas, procuro a hora da maré e vou à procura do caranguejo. Quando eu venho chegar em casa, devido à maré cheia, eu chego 2 horas, 3 horas, às vezes chego de noite também, porque às vezes a maré dá por 2 horários e eu tenho que trabalhar no segundo horário, aí chego de noite. Mas esse é o meio de vida que a gente tem. Dificuldade não falta, de jeito nenhum, não falta porque devido à destruição, né, do manguezal, cada dia o mangue está se acabando, cada dia os grandes, né, os grandes têm o poder de comprar, ampliar aquela área lá e derruba. A primeira questão é o corte e o aterro dos manguezais. Na ação de você cortar os manguezais, se você corta numa posição muito baixa, eles não rebrotam mais. E isso é um grave dano para o manguezal. Mas, depois disso, você aterra com qualquer outro tipo de material, aí é inevitavelmente uma área degradada totalmente.
aquela ideia, joga no mato, muitas vezes jogam no manguezal. Material que não é biodegradável, né? Então fica ali, vai acumulando, vai acumulando. Tem a degradação que vem por meio da água, que são lixo, que vem através dos rios. Também tem o esgoto sanitário que é lançado nessas águas. E como o manguezal recebe o fluxo e o refluxo das águas, também eles são degradados. Os manguezais, eles podem chegar a 15 metros de altura e às vezes 20 metros de altura. Podem ser de 3 tipos de espécie. Pode ser a rizófora, aquela que tem umas raízes assim, parecem candelabros invertidos. Tem as lagunculares e tem as avicênias. São espécies que sobrevivem sob condições especiais. A vegetação do manguezal é uma vegetação halófita, que vive assim na presença de sal, e ela é uma vegetação altamente especializada, justamente para viver num ambiente inóspito, aquele ambiente que a maioria das plantas não conseguem sobreviver. Solo lodoso, periodicamente inundado pelas marés, ele é inconsistente, possui uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, daí o seu odor característico. Os manguezais têm uma variedade biológica riquíssima, comparada apenas às boas terras de cultivo. Por isso mesmo apresenta um potencial enorme para atividades como a captura do caranguejo e outros mariscos. Antes de eu conhecer o caranguejo-sá, minha profissão era cortador de cana. Cortava cana, limpava, mas depois que eu me adaptei ao caranguejo-sá, eu não procurei outra profissão. Porque vi que realmente não vale a pena trabalhar em outra profissão não. É uma profissão que a gente tem dificuldade, uma semana a gente ganha bem, né? A outra não ganha, mas a gente que já está acostumado com esse ritmo, na semana que a gente ganha o suficiente, a gente reserva para outra semana, né? E assim a gente vai levando a vida. Sou pai de 9 filhos, mas tive a perca de um, então no momento eu tenho 8 e crio 7. Fora o outro que está fora, que de vez em quando a minha ex-mulher ela sempre me abusa, e a responsabilidade minha é manter também eles. Mantenho meus irmãos, que trabalha pegando caranguejo revendo, minha mãe também, sempre dependendo do mangue. Esse é o meu meio de vida, esse é o meu braço forte, né? A minha vida era difícil, doutor. A
minha vida era difícil, antes da cultivo da ostra, minha vida era difícil. Era o pica-camarão, dois, o caranguejo, o maçunim. Mas só que a renda era pouca, a renda era mínima. Muitas certas vezes eu ficava sem comprar meu pão de cada dia. Às vezes faltava farinha, às vezes faltava açúcar dentro da minha casa. E depois que comecei a cultivar ostra, foi outra vida. Assistindo na televisão, cultivar ostra era um grande negócio. Pegando as ostras do manguezal, colocando nas telas, com 3 meses eu estava revendendo nas praias. Daí para por diante, foi uma melhora para mim. O meu pão multiplicou. Eu consegui pagar os colégios do meu filho, o pão de cada dia. E peguei então para pegar participação com os turistas nas praias, nos hotéis, que a gente entrega muita ostra no verão, desse pessoal. É uma grande maravilha na sua casa. Sobra o alimento para você, pode dar ajuda dos vizinhos, entendendo? E então é um grande negócio. Eu não quero outra vida. Se não fosse as ostras, e se fosse primeiramente os manguezais, como é coisa que eu tenho que construir minha casa, que eu vivo de aluguel? Hoje eu tenho a minha casa própria. No verão a gente sabe que tem a desova do caranguejo-sá, de janeiro a março. Então naquele período a gente já sabia, a gente não trabalhava com a fêmea. Essa é a famosa fêmea. Essa não, a gente não trabalha com ela agora nesse momento, por causa do período dela que está proibido. Aí a gente não arranca ela. O destino dela é soltá-la de volta para que ela possa se criar. Aqui a gente vai encontrar um outro belo exemplo de como os manguezais podem contribuir economicamente para as comunidades locais. Com detalhe, daqui não se retira nada, praticamente não há impacto ambiental. Passeio de observação do peixe-boi marinho. Ele, além do peixe-boi, ele vê essas belezas naturais que está bem preservado, e agora com o apoio da comunidade também, que trabalha também nessa preservação, em preservar não só o peixe-boi, mas o habitat dele, que é o rio e o manguezal. Daqui vocês não tiram nada, nem do rio e nem do manguezal. Conte essa história pra gente. Tiramos sim. O que nós tiramos é o lixo, para que fique um passeio mais legal, e através desse lixo aumenta sim a renda da comunidade com a venda do artesanato feito com o próprio lixo que nós tiramos daqui do rio. Nós fazemos vários tipos de artesanato, um reaproveitamento, onde daí gera renda, além da renda do passeio, tem a renda da venda do artesanato feito do lixo. E ao mesmo tempo, essas pessoas que fazem esse passeio, que também faz essa coleta de lixo, é como se fosse uma educação ambiental contínua. Dia a dia nós estamos aprendendo cada vez mais, e também nós estamos sendo multiplicador, onde nós ensinamos a reciclagem, fazemos um trabalho também de sementeira do mangue, da semente dos mangue, e onde quando já está com certo tamanho, a gente coloca de volta no manguezal, aproveitando também uma conscientização com as crianças das escolas. Você pode ver inclusive que ela está tomando aqui o mel. Ela é uma substância resinosa que você consegue produzir não só das plantas dos manguezais, mas ela tem substâncias que só se consegue produzir em Alagoas. Chama-se próprio vermelha dos manguezais de Alagoas. Portanto, você produz próprio vermelho em outras regiões, inclusive do Brasil. Agora, com essas características únicas, com esse poder antibiótico, antioxidante, antibactericida, esse poder de cura só existe em Alagoas. A gente tem que levar para uma indústria, e essa indústria transformar isso em produtos de alto poder para controlar inclusive câncer. Tem muita ciência ainda para se estudar, mas já se viu de cara estudo da USP, Exalc e de outras universidades aqui no Brasil, que ela hoje já controla em laboratório 8 tipos de câncer humano. Existe estudo naquelas placas de Petri, onde os cientistas já colocaram células com câncer de várias partes do corpo, inclusive de pâncreas, que é um câncer que até então não tinha nenhum produto que combatesse com eficiência e eficácia, e ela controlou. Existe um inseto que os cientistas, inclusive da nossa UFAL, estão estudando já. É através desse inseto, que já se observou na prática, que ele perfura essa planta, a madeirazinha do rabo de bugio, e a planta, para se defender do ataque desse inseto, ela libera essas substâncias químicas chamadas de marcadores químicos, que só aparecem nessas condições. Nós temos informações de que um vidrinho de próprio vermelha, que aqui é vendido em Alagoas, valor médio de R$15, está sendo vendido na cidade de Tóquio, Nagasaki, no Japão, por $115. Portanto, é muito dinheiro de um vidrinho de 30 ml.
É como se a gente estivesse dormindo em cima de uma mina, passando fome por ignorância, por desconhecimento, por falta de capacitação. Pronto, olha, como você vê isso aqui, ó, isso tudo aqui é desmatamento. Você vê aqui, ó, aqui foi cortado. Isso aí é um meio de vida que muitos não vivem nessa profissão que eu vivo e preferem desmatar o mangue. Lixo tem um bocado, poluição tá demais.